O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, nós ouvimos esta parábola, então, em que Jesus conta desses vinhateiros homicidas, estes homens que fizeram um acordo com o dono da vinha, mas depois não foram capazes de cumpri-lo, porque queriam se apegar, então, à vinha, aos frutos, e no seu egoísmo e na sua loucura, matam aqueles mensageiros do dono da vinha. Bem, como a gente escutou o próprio Evangelho falar, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus porque compreenderam que Jesus estava falando com eles. Porque se você, por exemplo, pega lá o livro de Isaías, se não me engano é o capítulo 9, versículo 5, ou é 5, versículo 9, diz lá: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Diz: vou cantar um cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu tinha uma vinha, e plantou, é conta parecido com isso aqui. Tinha uma vinha, construiu um lagar, pôs lá aquele tonel lá onde se pisa as uvas. Fez isso, construiu uma torre, mas no lugar de dar uvas doces, deram uvas selvagens. Se não plantei semente boa, deu uva ruim, azeda, selvagem. E aí, Deus vai falando ali, é bonito também o texto, mas duro. O que é que eu vou fazer com essa vinha? Ele diz: vou arrancar a cerca para os animais, então, comerem tudo e destruírem tudo, Aqui, Jesus também está contando a parábola dizendo: o que fará o dono da vinha? Ele vai destruir esses agricultores e vai arrendar a sua vinha a outro grupo que vai dar bom fruto. Bem, Jesus está falando aqui, então, aos chefes dos judeus, porque não foram também todos os judeus que rejeitaram Jesus, foi uma parte.
e uma parte dos chefes. Alguns até acolheram. A gente tem ali Nicodemos, que ficou meio assim, né? Para acolher Jesus ou não. Mas uma parte não acolheu. E Jesus então está falando para eles, aqueles que rejeitam a Ele. Inclusive, dá-se um nome a esse grupo que rejeita Jesus. O Evangelho de João coloca o nome de mundo àqueles que rejeitam Jesus. Aos discípulos ele vai dizer, vocês não são mundo, né? Vocês estão no mundo, mas vocês não são mundo. Mundo é tudo aquilo que rejeita Jesus, que não quer saber da mensagem da salvação, que se opõe a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem rejeita, então, a Jesus, recebe o nome de quê? Vamos falar forte. De mundo. Né? A gente não pode ficar mudo. Não falar aqui, mas é um mundo. E aqueles que acolhem a Jesus recebem o nome de quê? Filhos de Deus. O Evangelho de São João, me permita aqui tomar um trecho, lá no capítulo 1, vai dizendo assim, ela, a palavra, né, que se encarnou e é nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele está usando a palavra, diz assim, ela era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, a todos ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Igual esses agricultores malucos aqui. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. A quantos, porém, receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Está vendo? Quem recebe a palavra, com P maiúsculo, que é o Cristo Senhor, o Messias, recebe o poder de se tornar filho de Deus. O próprio Deus nos gera, nos regenera. Os que creem em seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se eu e você recebemos Jesus, nós deixamos de ser mundo e passamos a ser filhos de Deus. A nossa vida é transformada pela fé em Jesus Cristo. Agora, pode ter gente, inclusive dentro da igreja que participa, mas que de fato no coração não acolhe Jesus, não crê em Jesus, não recebe tudo que nosso Senhor deixou como ensinamento, e pode até estar dentro da igreja, mas não vive como filho de Deus, vive como mundo. Só a gente lembrar aqui da passagem do joio e do trigo, não é? Está lá, parece um com o outro, mas um é trigo e outro é joio. E nós podemos, correr o risco de estar no campo do trigo, mas ser joio. Se a gente não acolhe de fato, de coração, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós sabemos que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo e deixou no lugar dele a igreja. Deixou os apóstolos, deixou os seus discípulos. E disse o quê? Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe o meu Pai. Acolhe. Quem acolhe a igreja, acolhe Jesus, que acolhe o Pai. Então, o Pai enviou Jesus, que enviou a igreja. Então, quem acolhe tanto Jesus, quanto o Pai, quanto a igreja, é filho de Deus. Quem rejeita tanto o Pai, quanto Jesus, quanto a igreja, é o quê? Mundo. Vamos falar forte? É o quê? Mundo. Também para acordar, né? Que tem uns aí capotando. Mundo. Então, não tem jeito. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do mundo. Realmente Jesus falava isso, falava em relação ao dinheiro, não poder servir ao homem, a Deus e ao dinheiro, mas a mesma coisa, ou a gente é de Cristo,
ou a gente pertence ao mundo. E veja, nós vemos nessa atitude de rejeitar Jesus aqui, desses agricultores, a atitude do mundo, que não recebe a igreja, que persegue a igreja. Até os mártires de hoje, né? Os mártires africanos, eles foram mártires porque eles não aceitaram a impureza sexual que um rei queria que eles fizessem, que eles cedessem. O rei queria se deitar com eles, né? Fazer coisas assim. O mundo odeia e persegue a igreja porque ela é luz no mundo. Ela é a luz de Cristo no mundo. E quando ela, de fato, ali com a pregação ilumina, com o testemunho ilumina, com a vida dos santos ilumina, com os homens de Deus, as mulheres de Deus ilumina, o mundo odeia, como odiou Jesus. Jesus disse isso também. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Ele diz assim, se me perseguiram a mim, vão perseguir também a vós. Mas Jesus também diz, se escutaram a minha palavra, também vão escutar a vós. Vai ter no meio ali quem persegue, e até do meio dos perseguidores vai ter aqueles que vão escutar a palavra e mudar de vida. Mas a igreja, ela é perseguida, ela é odiada, porque o seu ensinamento, o ensinamento baseado na revelação de Deus, na palavra de Deus, em Jesus Cristo, a igreja tem um ensinamento objetivo, claro, sobre quem é o homem, a dignidade do homem, o homem pensado por Deus, querido por Deus e, muito mais, remido por Deus. Então, o homem não é um objeto qualquer. Ele não pode ser tratado abaixo de sua dignidade, não pode ser tratado como animais. Não pode ser realmente assim, equiparado às coisas mais baixas. Por isso que a igreja vai sempre defender a dignidade do homem, a igreja sempre vai ser a favor da vida. Desde então a sua concepção até a sua morte natural. Obrigado. Até a sua morte natural. Sempre vai proclamar. Se alguém dentro da igreja diz, não, eu sou da igreja, eu sou católico, mas eu sou a favor disso, me desculpe, mas você é joio no campo do trigo. Você é mundo tentando se misturar e passar por filho de Deus. Filho de Deus, de fato, crê em Jesus e vive na amizade com Jesus. Vive na graça, na amizade com Jesus. Quando a gente, então, deixa de viver na graça, nós estamos realmente não fazendo jus à graça que nós recebemos. E não estamos, então, vivendo na amizade de Deus, não vivendo como filhos de Deus. A igreja tem uma palavra, falei aqui dos mártires de africanos. A igreja tem uma palavra sobre a moral sexual. Mas como o mundo pervertido quer viver de qualquer jeito, odeia. Estou falando mundo, mas a gente precisa olhar dentro de nós, porque dentro de nós também tem forças mundanas. A toda hora nós somos assediados por elas. São Tiago diz, nós também somos tentados. Tem o tentador externo, Satanás, e tem também a tentação da própria concupiscência. Veja, a dignidade do homem, por ser superior a todo o resto, por ter uma alma imortal, por se relacionar com Deus. Como disse o Senhor, redimiu-nos. A palavra se fez carne e morreu por nós na cruz. Então veja, nós temos uma dignidade enorme, nós somos remidos e fomos comprados, resgatados, como diz a palavra de Deus, não por ouro nem por prata, mas pelo sangue de Jesus. Então nós temos uma dignidade. Mas também a igreja tem uma palavra sobre a humanidade que também diz assim, pera lá, você é amado por Deus, mas não queira se colocar como Deus.
Mas tem gente que quer ser como Deus e odeia a igreja porque ela também fala de nossa condição humilde, a nossa dependência de Deus. Tudo isso é odiado pelo mundo. E você vê que o mundo tem opinião para tudo, né? Se quiser ir fora, o pessoal vai dizer que o homem veio das estrelas, veio de outro mundo, veio dos ETs, veio dos macacos, veio da terra, veio de não sei o quê. Aí se a igreja vai e tem uma palavra sobre o homem objetiva, aí vai dizer o que o mundo? A igreja é intolerante. Ela não aceita isso, não aceita aquilo. Lá fora você pode falar o que você quiser, mas na igreja falou. Ela não pode, a igreja não pode ter a sua voz, não pode ter seu ensinamento. Por quê? Porque o seu ensinamento, conforme a verdade, é luz. E as trevas não querem a luz. Não querem a luz. Mas, gente, estou falando tudo isso porque aceitar este ensinamento salvífico, aceitar esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo é entrar de fato em comunhão com o Senhor. Não aceitar o anúncio de salvação é querer viver na precariedade, na carência de Deus, na concupiscência do mundo. Aceitar a palavra de Deus é entrar em comunhão com Jesus e viver isso aqui. Olha, a primeira leitura diz para nós assim, o seu divino poder, falando de Deus, o seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade. Deus em Jesus Cristo nos deu participar de tudo o que contribui para que tenhamos vida eterna e tenhamos uma vida de piedade. Uma vida de obediência a Deus, uma vida de comunhão com Deus. Aí continua, o seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Aí diz assim, por meio de tudo isso, do conhecimento que temos em Jesus, da vida, da piedade, por meio de tudo isso nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos torneis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência do mundo. Deus nos revela o seu Filho, o Pai nos revela o seu Filho, Deus nos revela as preciosas promessas para que tenhamos comunhão com Ele e, tendo comunhão com Ele, participemos da vida divina. Livres da corrupção do mundo e do pecado, que ele nos corrompe, o pecado, mas em comunhão com esses ensinamentos que o mundo rejeita, mas que os filhos de Deus acolhem. Quem acolhe se torna filho de Deus. Em comunhão com isso, nós participamos da vida de Deus. Eu estava vendo nos Atos dos Apóstolos, o último versículo, acho que é o versículo 26 do capítulo 3. São Pedro está falando ao povo, aos judeus, a todo mundo ali, depois de ter curado aquele homem aleijado da Porta Formosa. Todo mundo fica assombrado e vai lá ver o que aconteceu, vai lá para Pedro, João. Aí ele começa a falar que eles mataram Jesus, que eles fizeram aquele milagre ali. São Pedro não foi por sua própria força, mas foi por Jesus, o servo, aqueles que rejeitaram, soltaram Barrabás e rejeitaram o príncipe da vida. Aí ele vai falando isso, aí diz, olha, Deus ressuscitou a Jesus, realizando as promessas que ele tinha feito a Abraão, dizendo que ia abençoar todas as nações em Abraão. Aí ele vai dizendo que Jesus, ele é esta bênção de Deus. É o cumprimento da promessa. Aí ele diz, São Pedro, que nós recebemos a bênção que é Jesus, à medida que vamos abandonando as obras más. Veja, bênção, Deus nos dá a vida de piedade,
a participação na sua vida, a participação na sua natureza divina, ser filho de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos que ir deixando as obras mortas do pecado, da corrupção, da vida má, das trevas. Então não dá para dizer assim, eu sou discípulo, eu sou filho de Deus, eu sou trigo, mas não ter também um movimento de purificação. Deus derrama graça e a gente começa a purificação, mas também a gente vai purificando e vai abrindo mais espaço para caber mais graça. Eu li esses dias Santo Agostinho confessando a sua vida a Deus, ele ia dizendo assim, me molda a ti, como que ele fosse dizendo assim, molda o meu interior para que ele possa te receber. Adapta a mim mesmo, molda-me a ti. É como alguém que, sei lá, uma fábrica de refrigerante, né, pensa em levar o seu produto a milhões de pessoas. Ela pensa em levar o seu refrigerante, mas ela também vai pensar no molde. São as pré-formas, né, que chama aquelas cápsulazinhas assim, que esquenta, dá um sopro ali e vira uma garrafa. Você molda algo conforme aquilo que você quer depositar nele. Santo Agostinho está dizendo isso, molda-me. Deus inspira o nosso coração a buscá-lo, mas nós também precisamos passar por purificações, para que cada vez mais, por assim dizer, caiba Jesus em nós. Caiba Jesus em nós. Jesus, ele disse, quer dizer, São Pedro aqui está dizendo que nós somos destinados a participar da natureza de Deus, e Deus vem até nós para que isso possa acontecer. Aí Jesus diz assim, a gente estava ouvindo o Padre Cleiton falando aqui no texto, né, sobre Deus que habita o nosso interior, e eu disse para ele que ia falar um pouco também disso aqui. Jesus diz assim, falando da Eucaristia, aquele que me come viverá por mim, como eu vivo pelo Pai. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, viverá por mim, participantes da natureza divina, viverá por mim como eu vivo pelo Pai. É como a gente, né, que nós vivemos, podemos dizer assim também, pelo oxigênio, pelo alimento que nós tomamos. Nós vivemos, nosso corpo vive. Também a nossa alma vive por Cristo, como Cristo vive do Pai. Quem me come, viverá por mim, como eu vivo pelo Pai. E aí, a gente pode ter assim, né? A gente come Jesus na Eucaristia, mas a gente também se alimenta do Senhor por sua palavra. A gente também se alimenta do Senhor pela oração. E se eu e você fizermos isso, acolhermos Jesus, nós começamos a viver, a participar da sua vida. Você vai ser tão cheio de Jesus, do Espírito Santo, que você vai viver como Jesus. Porque não é só assim, né? Eu vou me encher de Jesus só para ser bonitinho, né? Diz, olha, sou como Jesus. Não. Você vai, sim, se encher de Jesus pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, mas para você também começar a pensar como Jesus, falar como Jesus, viver como Jesus. Participar da natureza divina, participar da vida de Deus, é para que a gente também nesse mundo seja um reflexo dessa luz. Se alimentar de nosso Senhor. Então, como a gente diz assim, né, se alimentar de Jesus da palavra, da Eucaristia, da oração. Sei que a gente pensa assim, oração, às vezes a gente já pensa, talvez, né? Tem que rezar muito, né? Rezar o terço. Gente, rezar o terço é oração. Mas você sabia que eu posso rezar o terço sem fazer oração de verdade?
não é só, desculpa dizer assim, né? Língua nos dentes, soltar sons, as nossas vozes. A gente pode fazer isso, mas a gente pode de fato não rezar. Eu explico aqui, né? Dou um exemplo. Uma das férias, tem um pessoal aqui lá de Natal, aqui em caravana, Legião de Maria, e tem uma senhora aqui no canto que ela participa lá da mesma paróquia que eu. Então eu estava lá, de férias, e fui acompanhar minha mãe ao médico. Fui acompanhar numa consulta. Minha mãe é agoniada para chegar cedo, que ela quer ser a primeira. Ela já quer, não vou muito cedo, ela já quer ir logo, e fica agoniada, fica lá, você não vai. Aí ela chega bem cedo e fica lá, o médico está demorando, né? O médico está demorando, se atrasou um minutinho, ela está demorando, não sei o quê. Mas vamos lá, chegamos bem cedo e tinha ainda bastante tempo. Aí eu levei a liturgia das horas, o livrinho que a gente faz as orações, né? E levei e vou rezar lá. Então, tinha tempo para rezar. Sei lá, era 7 horas, 7:30 da manhã. Então tinha bastante tempo para rezar. E eu comecei a rezar ali, ler. São salmos, textos ali, né, de oração. Comecei a rezar, sentado no banco ali no corredor, na espera. E eu lembro até hoje como que aquilo ali foi bom. Eu tinha tempo e eu ia lendo e daqui a pouco aquilo tocou o coração. Eu parei e fiquei ali, remoendo. E deixando aquilo que, não só que eu estava escolhendo, mas que Deus estava falando ali comigo, na experiência de oração. E estou falando isso, gente, porque quando a gente para de fato para rezar, sem a agonia de, eu tenho, sei lá, né? 15 minutos para rezar o texto, Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, gol! Né? Só falta dizer isso. Será que de fato, a gente até pronuncia. Veja, não estou dizendo que às vezes a gente tem um pouco tempo e, ok, reza. E tenta rezar com o máximo de piedade que consegue. Mas também podermos parar realmente para rezar. Falando aqui da Eucaristia, nós temos capelas, igrejas. Faz a experiência de ir despreocupado com a palavra de Deus, com um livro que te ajuda a rezar, e para ali um pouquinho e fica ali rezando. Para você ver como isso vai facilitar no alimento que você vai receber, que é o próprio Jesus. Então, o texto, a gente diz até assim, né? Contemplamos o primeiro mistério, né? Gozoso. Anunciação do anjo, a encarnação do Verbo. Talvez você não vai ter muito tempo para parar ali e contemplar. Mas mesmo que seja ali nas Ave-Marias, tenta trazer o pensamento. A bondade de Deus, a humildade da palavra que se faz carne no ventre da Virgem Maria. Ou se você tem ainda tempo, pega lá a palavra de Deus e lê aquele trechinho do nascimento de Jesus, nem que seja um trechinho ali falando que ele nasceu, foi posto na manjedoura. E você vai vendo que, de fato, a oração vai penetrando o coração. A comunhão que nós fazemos, não é só comungar, é sentar. Mas é o teu Senhor, é o meu Senhor que nós recebemos. É o nosso Senhor que está ali. E como nós rezávamos no comecinho da missa e cantávamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e que começa por nós, se nós começamos a nos alimentar de nosso Senhor Jesus Cristo, a nos alimentarmos da sua palavra, da sua doutrina, na vida de oração, você vai perceber que o jeito de Jesus, o pensamento de Jesus vai começar a entrar na sua vida. Daqui a pouco, aquele costume de guardar rancor de tudo que acontecia com você, você vai começar a pensar em perdoar 70 vezes 7.
Daqui a pouco você vai começar a olhar com misericórdia um irmão seu que estava na desgraça e está voltando para Deus, vai parar de julgar, vai acolher. Daqui a pouco você vai fazer como Jesus, que em alguns momentos, diz ali, passava a noite em oração. Daqui a pouco você vai gastar um pouquinho mais para estar com Deus. E aí você vai começar a tirar da sua vida coisas que você vê que não agrada a Deus. E a oração, e a comunhão com Jesus, e a participação na vida dele vai começar a transformar a sua vida. Daqui a pouco você vai ver uma coisa que você diz, eu tenho que tirar isso aqui da minha vida. Aí você não consegue, começa a doer o seu coração, porque você não consegue fazer aquilo que ofende a Deus, mas que você já não quer mais, mas que você não tem força ainda, mas que você não quer mais, e vai pedir o Espírito Santo, e vai pedir a graça, e vai se confessar, vai começar a pedir perdão aos outros, vai começar a ser mais humilde, e você vai ver que de fato você começa a participar por graça da natureza divina, porque a sua vida vai começar a ser parecida com a de Deus. Sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Sede misericordioso como o vosso Pai do céu é misericordioso. E, como dizia lá, a força do Espírito estava sobre Jesus para realizar curas. A força do Espírito vai estar sobre você para você também amar. Aí nós vamos vendo que não é só, desculpa usar o exemplo aqui, tá? Não estou julgando nada, não, mas não é só participar da Legião de Maria, só externamente. Mas você vai participar da Legião de Maria porque você quer ser como Maria, você quer ser como Jesus, e a vida dele começa a transparecer na sua vida. E você começa a ver que você é o primeiro a ganhar. E aí, isso começa a ir para os outros. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai parar de ficar fazendo talvez tanta pressão para que os outros se convertam na marra. Porque você vê que primeiro é você e depois os outros vão começar a se sentir atraídos. Atraídos. Porque Cristo começa a viver em você, começa a viver em mim. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, viverá por mim. O Senhor venha em nosso auxílio e nos ajude, sim, a querer viver assim. A querer viver por Ele, porque Ele é a nossa vida. Ele é a videira verdadeira que o Pai plantou e quis, por meio de Cristo, da sua humanidade, passar a vida dele para nós, já aqui nesta terra, com o desejo de que correspondamos a Ele aqui nessa terra, cresçamos para um dia florescer bem mais no reino dos céus. Põe a mão no seu coração se você quer, e se você quer, diga isso: Jesus, eu quero viver assim. Eu quero viver por Ti. Eu quero não só emitir vozes, não só cantar, mas através do canto, através da oração, eu quero chegar a Ti. Eu quero alcançar a seiva da videira. Eu quero, Senhor, beber da fonte da água da vida. Me ensina a rezar assim.
Me ensina a me aproximar do Senhor assim. Dai-me o Teu Espírito Santo. Me leva às águas da vida. Me conduz a Ti, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Me conduz a Ti, Senhor. Converte-me. Faz-me deixar as obras mortas, o pecado, Renunciar a tudo, Senhor. para acolher o Senhor. Tudo que me tira Faz-me da deixar o tua homem presença. velho, aquelas coisas que eu sou apegado a elas. Dai-me força, Jesus, para largar. Eu quero participar da Tua vida, das preciosas promessas que o Senhor revelou. Eu quero através delas chegar à fonte da vida. Converte-nos, Senhor. Converte-nos, Senhor. Converte. Vai dizendo isso. Converte a minha vida. Me molda, Senhor, Me molda, Senhor. para que eu seja aberto a Ti, para que os meus ouvidos Te escutem, para que o meu coração Te acolha, para que meu coração te para que acolha, os meus pés caminhem na Tua direção. para que os meus pés caminhem. Livra-me na da tua morte. direção. Livra-me da morte. Livra-me do pecado, Livra-me do amor ao pecado, pecado, do Senhor, amor ao pecado, do gosto pelo pecado, gosto e dai-me pelo gosto pecado. pelas Tuas Dá-me coisas. gosto pelas Converte-me, tuas coisas. Jesus. Pronto, Dai-me o Teu converte-me. Espírito Santo. Muda a minha vida. Espírito Santo. Muda, Vem me Jesus. converter. Transforma-me, converte-me. Se você não sabe rezar, vai pelo menos dizendo isso. Converte-me, Jesus. Dá-me a Tua luz. Vem me Vem converter. sobre mim. Vem Dai-me o tocar, Teu Espírito Senhor, na minha Santo. vida. Transforma-me, Vem, Jesus. Senhor Jesus. Transforma-me, Jesus. Vamos, irmãos, cantar pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Renova-me, Senhor. Canta com teu coração. Jesus. Já não quero ser igual. Canta para o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de. E se você ora no Espírito, solta a sua voz agora. Oriandara lala mariandara lala mariandara lala bariandara lala bariandara lala barandara lala bariandara lala barandara lala ba. É Ele que é o santificador. Ele é quem nos convence das obras mortas, mas nos convence de algo muito melhor, de que Deus nos ama, de que o Pai nos ama, de que foi verdade que Jesus morreu por nós e que o seu sangue redime a nossa vida e nos dá o reino dos céus. É o Espírito Santo. Se você não ora, pede essa graça. Diz: vem Espírito Santo, dai-me o dom de línguas. E reza, e solta a sua voz, e deixa Ele te renovar. Deixa Ele renovar o seu intelecto. Deixa Ele renovar a sua vontade. Deixa Ele renovar preconceitos, medos, julgamentos que você tem sobre a fé, sobre a igreja, o medo de se entregar a Deus. Ele tira todo o medo, Ele renova, Ele faz nova todas as coisas. Ele ressuscitou Jesus do reino dos mortos. Oriandara lala mariandara lala mariandara lala bariandara lala bariandara lala barandara 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 lala barandara.
Senhor, coloca no meu coração de pessoas que você identifica agora que você tem um apego a certos pecados, a certa forma de viver, tanto de falar, pecados da língua, mas também pecados do prazer corporal. O Senhor agora abre a sua visão para que você perceba que você estava apegado a esse tipo de pecado, que você precisa de fato de uma mudança de direção. E bendito seja Deus que Ele abriu hoje os teus olhos para isso, para que você comece uma caminhada de pegar nojo do pecado, horror mesmo, aversão, para não pecar mais, para mudar de vida. Assuma essa condição nova para você. Mude, porque o Senhor está te apontando. Não deixe o Senhor só apontando. Mude com Ele, onde Ele indica o caminho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pessoas que sentem algo no seu interior. Talvez você não sabe dizer o nome, mas você sabe que algo está acontecendo. Você sabe que Deus está movendo o seu interior, movendo o seu coração. Sim, entregue-se e deixe o Espírito Santo conduzir para a vida nova. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua iluminação. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós.